Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de basquete, de NBA, mas antes de começar o vídeo eu peço para você vir aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e obviamente a gente cresceu muito nesses últimos anos, fico muito feliz por isso. Ano passado eu botei uma meta ousada, acabei não conseguindo bater, mas a gente chegou perto até, então muito obrigado, mesmo a gente não tendo conseguido. A gente evoluiu de certa maneira e isso é muito orgulho para mim e muito feliz de estar aqui com vocês. Então, vamos para mais um vídeo e lembrando que esse ano ainda vão ter muitos. Esse ano eu prometi para mim mesmo que eu ia voltar a falar mais de NBA, mais de basquetebol, porque é uma coisa que eu gosto muito e eu fiquei devendo de certa maneira em relação ao ano passado. Mas eu já tinha feito um vídeo falando sobre NBA no final do ano passado. Então eu vou deixar o card aqui em cima até para você ver como é que eu tô indo até o momento, porque lá eu falei um pouco do meu top 10 para essa temporada atual e algumas coisas vêm dando certo, outras não. Inclusive eu tô um pouco para falar disso aqui nesse vídeo. Então se você ainda não assistiu o vídeo do meu top 10 para essa temporada, vou deixar no card aqui em cima, só você clicar que você já vai depois que você assistir esse vídeo. Obviamente você já viu pelo título e pela imagem, obviamente eu tô aqui para falar do Golden State Warriors, que vem tendo temporadas ruins e difíceis nos últimos anos. É claro, mesmo com o título recente de 2021-2022, e obviamente depois do título chegando ao terceiro clube, a terceira franquia que mais conquistou títulos, só atrás de Celtics e Lakers. Então a gente vê uma dualidade aqui, né? Fazendo temporadas ruins depois disso, até em momentos antes de ganhar o título, mas depois do título as coisas não vêm como antes, e eu tô um pouco para falar disso, do que não tá dando certo, porque as coisas não estão indo de forma natural. Esse é o motivo do tema, e por isso surgiu esse tema, aliás, porque tô aqui para falar um pouco disso, e eu vou te falar alguns pontos que ajudam o Golden State a estar nesse momento ruim, esse momento complicado, e o porquê dessa atual fase. A primeira coisa que eu destaquei foi baixas importantes para o time. Toda franquia tem os seus homens de confiança, tanto dentro de quadra e tanto fora de quadra, principalmente até fora de quadra. E com o Warriors não é diferente. E nesses últimos anos, né, nessas últimas temporadas, a franquia perdeu duas peças que eu vou destacar agora, que foram importantíssimos para o conjunto da obra do Golden State Warriors. A primeira foi a saída do Mike Brown em 8 de maio de 2023, ou seja, na temporada passada ainda, que era o auxiliar muito bom do Steve Kerr, é um cara muito experiente, ele já mostrava essa qualidade porque já havia sido técnico titular, né, o técnico principal até do Cleveland Cavaliers, então é um cara que tem muita qualidade. E ele era responsável por um aspecto muito importante no Golden State Warriors, que era as jogadas de defesa da equipe. O Steve Kerr, treinava, obviamente, com seus auxiliares, cada um geralmente ajuda em algum ponto, digamos assim, isso não é uma regra, mas no caso do Mike Brown ele ajudava muito no aspecto defensivo. E com a saída dele, obviamente o time perdeu muito. Ele foi para o Sacramento Kings, que inclusive o Golden State enfrentou na temporada passada, e foi um jogo duríssimo. Ele conseguiu neutralizar em alguns jogos o Golden State, que mostra que ele fazia um papel muito bom. E óbvio, além dele conhecer muito bem os jogadores que ele enfrentou. Depois do Mike Brown, a gente teve uma saída logo depois, em 30 de maio do mesmo ano, de 2023, que foi a saída do General Manager, um dos responsáveis pelo Golden State que a gente conhece, que atuou no clube de 2011, desde 2011, 2012, que é o Bob Myers, que é um cara muito experiente. Para mim é um dos caras que a gente pode destacar desse Golden State, dessa nova era, né, da era Steph Curry, digamos assim. Foi o cara que ajudou muito a arrumar e dar um rumo significativo à equipe do Golden State, a franquia da Califórnia, que obviamente já tinha uma certa história, mas depois a gente sabe a dinastia que eles construíram, e isso está ligado muito ao Bob Myers. Porque além do Steve Kerr, que chegou depois dele até, o Steve Kerr, se não me engano, chegou em 2014,
2013, 2014, para ser mais exato. Antes disso, o Bob Myers, junto com o Jacob, com os donos, né, ele mudou um pouco a filosofia do time e isso depois, obviamente, com a chegada do Steve Kerr melhorou. Mas eles começaram muito a apostar em jovens promissores, em jogadores de estatura baixa, em jogadores arremessadores, coisa que em 2012, quando ele chegou, não era algo tão comum na liga. Inclusive tem até vídeos e frases marcantes de comentaristas de basquete na época falando que o Stephen Curry, que é o maior jogador do Golden State Warriors, nunca seria um jogador de alto nível, nunca conseguiria um anel, algo do tipo. E a gente viu que o tempo mostrou que ele estava muito errado, mas isso obviamente passou pela mão do Bob Myers, que eu vou falar só dos jogadores que ele draftou e que ele trouxe ao longo desse percurso dele na franquia. Ele draftou o Draymond Green, que, né, dispensa apresentações, o Klay Thompson, o Harrison Barnes, que está no Sacramento Kings hoje, o Looney, que ainda está no Golden State Warriors, e o Poole, que apesar de tudo, né, de toda a forma que saiu, de todo jeito, foi um cara que foi muito importante para o título de 2021-2022. E além disso ele trouxe, né, seja por meio de trocas, por meio dos jogadores que estavam sem contrato, né, estavam um agente livre, adicionaram e foram para o Golden State Warriors, que é o caso do Iguodala, importantíssimo no primeiro título do Warriors, né, nessa fase moderna, digamos assim. O Kevin Durant, que foi na época desbancou todo mundo, o Bugou, o Cousins, que não foi tão bem, mas mostrou um pouco do trabalho do Bob Myers, o Shaun Livingston, que para quem não assistiu jogar, o mid-range dele, o cara é brabo demais, Leandrinho Barbosa, muito importante, o Wings, que dos últimos agora. Então assim, por essas informações que eu já trouxe aqui, você já dá para ver como ele foi importante na franquia e obviamente ele já faz falta. O segundo tema que eu coloquei é o baixo rendimento dos veteranos. Começando pelo Klay Thompson. Esse aqui é complicado para falar porque eu achava que o Klay Thompson nem voltaria a jogar basquete porque ele machucou o joelho de forma muito grave e depois, quando voltou, rompeu um tendão de Aquiles. E quem rompe um tendão, a gente sabe que não volta do mesmo jeito. Exemplo disso é o Kevin Durant, que nunca mais foi o mesmo, apesar de ser ainda muito bom. E por isso que eu não cobro tanto dele assim, porque é um cara que mostrou uma força que poucos teriam na NBA. Ele, apesar de todo o salário, de tudo, o cara ficou 2 anos sem jogar. Então isso é muita coisa, para o cara voltar em grande forma é muito complicado. E fora as questões que a gente as questões psicológicas, né, do cara ter medo de fazer certos movimentos, até não conseguir fazer certos movimentos. Então o problema dele, para mim, maior hoje é o custo-benefício. Para você ter noção, ele ganha o salário dele, né, é maior que o Doncic, que é um cara que não tem comparação com o que ele joga hoje. Mas é claro que aqui entra título, entra renovação de contrato, porque ninguém renova seu contrato para menos. Isso é muito difícil. Quer dizer, até existe, né? Mas é difícil, né? Porque geralmente a pessoa renova para um contrato melhor. Então, ele é um dos males o menor, digamos assim. Mas é preciso ter menos tempo em quadra ou ele voltar a jogar um pouco melhor. Coisa que do mesmo nível não voltará. Outro que eu destaco aqui é o Andrew Wiggins, que é um cara que não é tão veterano assim, mas botei veterano no contexto do time. É um cara que é diferente em relação ao Klay Thompson porque não tem lesão. Ele passou por alguns problemas familiares, pessoais na reta final da temporada passada, é verdade, e acho que a gente tem que ponderar de certa maneira, porque ele também ficou, se não me engano, mais de 12 jogos parado, e isso obviamente cobra muito. Mas ele ainda não voltou a ser o mesmo do que estava fazendo. É um cara que ainda tem pontuado pouco, tem defendido mal. Não, se for aquele Wiggins da temporada 2021-2022, é um dos melhores alas da liga. Mas a gente precisa ver esse cara de novo. E, inclusive, uma possível troca dele agora, nesse meio do ano, não é descartável. O tópico 3 que eu coloquei é o caso Draymond Green, que se encaixa no tópico de cima, mas vou falar só um pouco dele sozinho, porque é um cara que merece, porque é um cara que tá tendo toda uma polêmica por trás. Esse aqui, ele tem que ter um só para ele, como eu disse, porque é um cara que traz muita coisa. Ele entra aqui porque ele faz muita falta ao time, muita mesmo. Há quem diga que ele
não faça, mas faz. É um cara que é a alma desse time. O Stephen Curry é o coração e ele é a alma. Então eu acho que ele, mesmo mais antes dele, né, ter sido suspenso pelas agressões que ele havia cometido, ele não estava jogando da maneira que a gente espera. Ele passou por inúmeros problemas. Inclusive na temporada passada ele foi o... Falar que ele foi o personagem principal pode ser pesado demais, mas ele foi um dos responsáveis pelo péssimo ambiente do Golden State, depois do murro que ele deu no Poole. Depois daquilo, a equipe se perdeu um pouco, o Poole não queria mais ouvir os jogadores e a troca acabou sendo feita. E é isso, eu acho que não dava para condenar, porque entre um cara que jogou bem numa temporada e vinha mal na outra, e um que já ganhou 4 títulos e tem uma história, você obviamente vai contar com um cara que já tem a história. Então eu acho que o Golden State acertou em manter o Draymond Green, mas ele, aqui no caso dele, é mais a cabeça no lugar, o cara que tem que jogar basquete. Ele não havia jogando mais basquete, ele estava batendo muito, e agora ele vai voltar da suspensão e vamos ver como é que vai estar a cabeça dele, mas ele com certeza já está vendo que a coisa está feia e a gente precisa muito dele, principalmente na parte defensiva e na sua estatura, que é um pouco que eu vou falar daqui a pouco também. O quarto e penúltimo tópico que eu vou falar é a teimosia do Steve Kerr. Esse aqui dói falar de certo ponto, porque é o maior técnico da franquia, é o cara que tem mais jogos, mais vitórias, mais títulos, é o cara que reinventou o modo de jogar de certa maneira da liga, ou um dos que fizeram isso acontecer de uma melhor forma, mas ele tem errado bastante, principalmente nas minutagens. Ele não pode deixar o Kuminga um quarto fora do jogo jogando bem. Ele não pode deixar o Moses Moody sem jogar, e por opção técnica, porque é um cara que vem jogando muito bem quando entra. Ele tem que dar mais oportunidade pro Gui Santos, porque apesar de ser brasileiro, a gente falar com mais coração, mas é um cara que mostrou que pode estar ali na rotação, mesmo com poucos minutos, mas pelo menos tê-los, né? Eu acho importante. Então, assim, por mais que ele tenha isso tudo, é um cara que eu acredito muito, é um cara que tem uma experiência fantástica, é um dos caras que tem mais título na história da NBA, não precisa falar, né? Um cara que é o técnico da franquia, mas é um cara que eu acredito, apesar de eu achar que ele já está cansado, são muitos anos, manter esses caras em forma e, de certa maneira, se reinventar a cada temporada é complicado. Acredito que essa possa ser a última temporada dele, é o que tudo indica, então vamos só aproveitar e, claro, torcer para que ele acerte nesses pontos, para que a gente possa buscar algo melhor nesse final de temporada, né? Nesse meio para metade, né? Final de temporada também tem muito jogo pela frente. E agora o último ponto, que para mim é a centralização no Curry. Aí você me pergunta, Gabriel, isso é ruim? Eu te digo não, mas da maneira que vem acontecendo no Golden State, aí sim eu digo que é ruim, porque por mais que ele seja um gênio, a gente não pode depender de um cara só de 35 anos para matar tanta bola no jogo e fazer 40 pontos por jogo, cara. Pedir isso ao Curry é muito ruim, é muito difícil, é até covardia, porque a idade chega, e não tô falando que ele tá mal, ao contrário, ele tá jogando muito bem ainda, mas ele precisa de companhia, ele precisa pegar na bola, ter alguém para tocar, alguém que vai decidir, o cara precisa de ajuda. Ele já fez tanto por tantos anos, então acho que aquele título de 2021, 2022, ele chora no final porque tem muito do que aquilo. Primeiro a pressão, né, de falar que ele nunca ganhou sem o Kevin Durant, que é mentira, que ele ganhou antes e ganhou depois. E o Kevin Durant nunca mais ganhou, então a gente tem que ver quem realmente dependeu de quem para ganhar título, né, quem saiu de um lugar para ganhar título. Eu só queria falar isso, né, uma forma de desabafo, porque não sei como é que tem gente que fala isso. É a mesma coisa da pessoa falar que a Terra é plana, então... Então a gente precisa que o Curry esteja em melhores condições, talvez, de ajuda, de alguém falar, não, deixa um pouco comigo, e eu acho que os jovens fazem isso, podem ajudar nesse sentido. O problema é a gente perder um cara tão bom, que não está no ápice da sua carreira,
mas ainda tá em nível All-Star, cara. Para mim, atualmente, em forma, ele não é o melhor da liga, mas ele, para mim, é o melhor armador, sim. Porque é um cara que mete bola, arma o jogo, é um cara que quando tem que marcar, ele marca, chega junto e é clutch, cara. Você pode falar o que quiser, mas esse cara, no momento decisivo, ele joga e joga muito. Isso aqui não faz parte mais das 5 coisas que eu falei, mas é a pergunta que eu deixei pro final para dar um pouco de alento para quem torce pro Warriors. Ainda dá para salvar a temporada? Eu acho complicado, mas ainda tem muito jogo. Não posso dizer que sim nem que não, mas eu acho que ainda tem muito jogo. É preciso ver como vão ser os momentos agora. Teve uma derrota duríssima contra o Nuggets dentro de casa, na Califórnia, no Chase Center, que perdeu na última bola, uma bola sem vergonha do Jokic, mas acho que o modo como foi o jogo, ganhando no fim do terceiro quarto por 18 pontos, deixar virar, eu acho que mostra muito do que é a atual situação do Warriors. Eu tentaria trocar o Chris Paul agora, porque ele se machucou e só volta no final de fevereiro, e a gente não tem tempo para isso, tem que aproveitar o momento do Curry ainda, o Draymond Green, o Klay Thompson, que ainda consegue tirar alguma coisa, então tentar montar, pegar um All-Star, pegar um pivô, pegar alguém para se juntar com esses caras, porque ainda dá para ganhar alguma coisa, ou tentar ganhar alguma coisa. Também tem a opção de trocar o Wings, que eu particularmente não faria, mas a gente eu prefiro que pegue um pivô que jogue dos dois lados da quadra, que defenda bem o garrafão, que isso a gente precisa. Falaram até do Pascal Siakam, eu acho muito complicado, por ele ser muito novo e ser muito bom. Por uma troca a gente teria que talvez dar o Moody e o Kuminga, e aí é uma coisa que eu não faria, porque acho que eles são parte do futuro da franquia. O Golden State hoje é isso, tem que tentar mudar, tem altos salários, a gente tem pouco cap, e é um pouco refém dos trabalhos anteriores, né, do passado recente, e eu acho que isso que a gente tem. Aproveitando, agora chegando no final do vídeo, lembrar você que ainda tem o futuro, inclusive hoje tem jogo do Golden State, então bota lá na ESPN que vai ter jogo importante, e quem sabe hoje já começa a jogar melhor, daqui a pouco tem a volta como disse, do Draymond Green, então hoje vai ter um jogo importante contra o Pelicans, e quem sabe comece por hoje. Então comenta aí o que vocês acharam desse vídeo, faltou algum ponto, faltou alguma coisa, vocês acreditam no Golden State Warriors? Inclusive, feliz ano novo para todo mundo, esse ano vai ter muito vídeo, e é isso, até o próximo, é nóis.